Salve, amigos! Passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse Corinthians 1, Flamengo 2. O Corinthians perde dentro da Neoquímica Arena por 2-1 para o Flamengo de virada. Um jogo que teve aí muitas frustrações por parte da torcida. O Corinthians no primeiro tempo não jogou mal, fez um bom jogo, criou bastante oportunidade, mas não conseguiu converter em gol. A principal oportunidade que teve, Yuri Alberto resolveu cavar um pênalti que realmente foi ali em cima do Breno Bidon. E o Yuri cava o pênalti, Rossi sentado consegue fazer a defesa com a maior tranquilidade e o Corinthians não consegue sair vencendo no primeiro tempo, mesmo depois de ter jogado muito mais bola que o Flamengo. E aí no segundo tempo, até com o poder do elenco que o Flamengo tem, os caras vêm para cima, os caras mudam totalmente o jeito de jogar e conseguem sair com esse 2-1 aí a favor para eles, Quintino. Ju, o Corinthians que foi de um extremo ao outro, né? O Corinthians semana passada foi jogar contra o pior time do campeonato, perdeu. Uma semana depois, o Corinthians foi para outra ponta da tabela, foi jogar contra o melhor time do campeonato e perdeu também na Neoquímica Arena. Mas como você bem disse, né, dois tempos muito distintos. O primeiro tempo o Corinthians terminou com 11 finalizações contra 3 finalizações do Flamengo, e essas 3 foi ali nos últimos 5 minutos praticamente do primeiro tempo, contando os acréscimos, aí que o Flamengo entrou no jogo. O Corinthians foi muito superior, teve muitas oportunidades, e assim, há muito tempo eu não via um jogador específico do Corinthians ter tantas chances claras de gol e desperdiçar. Além do pênalti que o Yuri perdeu e bateu muito mal, né? Inclusive o Dorival Júnior ele falou, né? São coisas que a gente não controla. Eles treinam, e o Dorival até fala na coletiva, não se treinou assim, né? Não se treina dando essa cavada. E aí ele fala, né? A gente podia aprender com o jogo contra o Mirassol, que foi um dos primeiros jogos, inclusive, do Dorival, que o Memphis acaba cavando e também acaba perdendo o pênalti, e o Yuri Alberto decide bater o pênalti assim. Ju, eu particularmente sou um cara que sou sempre contra a cavada, tá? Se você não é o louco Abreu, meu amigo, não faça isso. Tá? Pode ter certeza que eu vou ser contra. Mas é assim, Ju, eu acho que é tudo o conjunto, né, da obra. Era um Corinthians que estava precisando vencer, não vence em casa desde maio, tinha uma derrota do lanterna do campeonato, aí você vai jogar contra o principal time do campeonato, o segundo melhor mandante, o Corinthians é o terceiro pior mandante do campeonato brasileiro, tava jogando contra o segundo melhor visitante, né, eu falei errado, enfim, toda essa atmosfera que a gente sabe, um jogo complicado, e aí você tem essa oportunidade de você cava. Então acho que o Yuri foi muito infeliz na decisão, não tô prestando a cabeça do Yuri Alberto, mas com certeza esse jogo de hoje tá muito na conta dele, porque era um gol que ia mudar a trajetória da partida. O Yuri consegue fazer um gol no segundo tempo, um golaço inclusive, mas o que ele perdeu, além do pênalti, oportunidades no primeiro tempo, foi muita coisa, assim, foi muita coisa mesmo. E até sobre a cavada, é curioso que ele resolveu cavar um dia, um pouquíssimo tempo ali depois do Rossi ter pego 2 pênaltis contra o Estudiantes e ter basicamente salvado o Flamengo, ter sido o herói ali da classificação. Então, não fez muito sentido um baita de um goleiro que é o Rossi, o Yuri Alberto ter essa decisão, que eu acho que acaba ofuscando o belo gol que ele fez, que inclusive abriu o placar no segundo tempo. Mesmo o Corinthians voltando pior pro segundo tempo, consegue uma baita jogada, um baita passe do Guinegão, inclusive, apareceu pouco no jogo, na minha opinião. Não deveria ter saído. Não deveria ter saído, mas dá um belo passe pro Yuri, que dá um drible ali, meio que um drible da vaca, talvez. Sim. Foi quase que uma caneta, mas não chegou a passar por baixo das pernas, e faz um belo gol, um gol mais difícil do que o que ele perdeu, né? Teve a oportunidade, inclusive, de passar pro Guinegão em um momento específico, não passou. Eu senti o Yuri com muita vontade, uma sede mesmo de marcar, de voltar a marcar, aliás, mas acho que acabou sendo muito prejudicial também, né? Sim. E aquilo, Yuri, porra, é brincadeira, né, cara? Porque assim, você faz esse golaço, mas é aquilo. Você perde o pênalti, que é o que vai ficar marcado na cabeça do torcedor corintiano, e ainda na comemoração, ele vai lá sabendo, que assim, o jogador sabe, Ju, ele sabe que ele tá carregando esse cartão amarelo há um tempo. Ele vai lá, tá pendurado, vai lá na arquibancada, e aí tá fora do jogo de quarta-feira contra o Internacional, que é um dos principais, o Yuri que é um dos principais carrascos da equipe do Inter, né? A gente tava comentando sobre isso no pré-jogo também, e toma o cartão amarelo, sabe? Não dá. Então, pode falar aqui, assim, de todas as decisões, de 10 decisões do Yuri, 9 ele cometeu errado hoje. Uma que ele acertou foi o gol, mas como errou hoje o Yuri, e também errou o Bandeirinha, né? Porque o segundo gol do Flamengo, inclusive, muitos podem falar que é desatenção da defesa do Corinthians, de fato ali faltou um pouco, mas a lateral era pro Corinthians, né? Era pro Corinthians, Gustavo Henrique tava nela, o Plata foi muito feliz ali de cobrar rápido, e o Flamengo é aquilo. Teve mais volume no segundo tempo, mais chances claras, criou 2, e um time letal como foi lá e fez. O Corinthians teve muitas oportunidades, não foi letal, e acabou perdendo mais uma aqui na Neoquímica Arena. Um ponto também que eu acho negativo do Yuri Alberto é não ter vindo aqui falar com a imprensa, né? O único jogador que passou aqui para falar na zona mista foi o Raniel,
Inclusive, ele comentou ali sobre a conversa com o Yuri Alberto no intervalo, falou que acha que o Yuri é um cara corajoso, que se ele não fosse o cara que ele não estaria no Corinthians. Então, obviamente, o Ranieri disse o apoio que deu ali pro Yuri Alberto, não só ele, como todo o elenco do Corinthians no intervalo. Até acho que funcionou a ponto dele voltar a marcar o gol, mas não foi suficiente. Mais uma derrota, mais um jogo que o Corinthians perde, mais um jogo que o Corinthians não consegue vencer aqui dentro da Neoquímica Arena, mesmo jogando bem. E acho que esse é o ponto mais preocupante aí de tudo que tinha. É isso então, Ju. Rapaziada, um abraço pra vocês aí na medida do possível. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que deu de errado aqui, quem é o principal culpado, Dorival Júnior, né, Yuri Alberto, enfim, o que te deixou inconformado. Deixa o like aí se não for pedir demais pra vocês. E um abraço aí pra galera do Rapidinhas que sempre passa essa análise aí. Tamo junto, É Corinthians, valeu.